Mais uma vez, boa noite, e dessa vez, paz e graça a todos. Vocês, como a Karen disse, que nos visitam, muito obrigado pela visita. Na semana passada, terminamos uma série que contemplava a primeira parte do livro de Atos, cujo foco do autor estava na cidade de Jerusalém, onde muitas coisas aconteceram. Muitas coisas que serviram para que nós fôssemos incentivados, enquanto igreja do Senhor Jesus, a missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. Dos vários ensinamentos que aprendemos na Bíblia, um deles se torna fundamental para a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O ensinamento de que, enquanto cristãos, nós precisamos convidar as pessoas a confiarem na palavra de Jesus. E em especial, nas boas novas da salvação, porque quem crê nelas começa um relacionamento perpétuo, eterno com Deus. Vejam o que Jesus disse no capítulo 17, versículo 3 do Evangelho de João. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não existe salvação sem termos conhecimento de quem é o verdadeiro Deus, de quem é Jesus Cristo e, mais especificamente, o que Ele fez por nós, pecadores, para que pudéssemos nos relacionar com um Deus santo e, consequentemente, ganhar a vida eterna. Vivemos numa cultura que até sabe o nome Jesus, mas será que sabe o que Ele fez pelo mundo? Ou o que Ele fez para que as pessoas pudessem se relacionar com Deus? Será que as pessoas sabem quem Jesus realmente é? Para que nós pudéssemos conhecê-lo de forma especial, Deus usou cerca de 40 homens num período de aproximadamente 1.500 anos para escrever a Bíblia. Apesar de nada que existe nela ter sido ideia original de qualquer homem, de algum homem. Vejam como o apóstolo Pedro fala sobre isso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa está na Nova Versão Internacional. Se você tem a versão transformadora, ela diz, impulsionados pelo Espírito Santo. A verdade, então, é que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Eu gostei muito quando eu vi essa seguinte ilustração. No primeiro quadrinho lá em cima tem um mocinho de joelhos dizendo, fala comigo, Senhor. E no quadrinho de baixo tem o Senhor entregando para ele uma Bíblia. Essa é a famosa situação, né? Deixa eu desenhar para você entender. Por vezes, queremos conversar com Deus, ouvir dele, e acabamos criando uma expectativa equivocada do que isso significa. Ainda que ele possa falar audivelmente conosco, e nós até poderíamos ouvir a voz dele, a verdade é que a vontade dele está revelada, está escrita na Bíblia, é a própria Bíblia. Em outras palavras, ler a Bíblia ou escutar a Bíblia é ouvir a Deus. E quando ouvimos, percebemos que o passo mais importante para conhecermos Deus é confiando que Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressurgiu. Isso é o Evangelho. Isso é a boa nova que, quando crida, nos dá vida eterna. Ouçam Jesus. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando confiamos em Deus e cremos na sua palavra, nós ganhamos a vida eterna. Jesus promete que não seremos condenados, que ao invés de morrer, nós vamos viver. E de fato, veja o texto. Se você já creu,
então você já passou da morte para a vida eterna. Se você já creu, a vida eterna já é uma realidade na sua vida. Agora, o que isso significa? O que significa ter a vida eterna? Na série em Atos dos Apóstolos, nós falamos muito sobre o Evangelho, sobre essa boa notícia que, quando crida, nos proporciona a salvação da culpa que os nossos pecados causam. Essa salvação é Deus nos retirando do caminho que nos conduzia para o inferno e nos colocando no caminho para onde vão todos que possuem seus pecados perdoados pela fé no sacrifício de Jesus. Essa é a vida eterna. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 5,10, um dia nós éramos inimigos de Deus, mas pela fé na morte de Jesus, nós fomos reconciliados e, portanto, salvos. Ganhamos a vida eterna sem nunca tê-la merecido. Jesus entregou a sua própria vida para que nós vivêssemos. Por causa do amor dele por nós, podemos ser salvos. E viver nesse contexto significa ir além do que os nossos olhos que estão aqui na nossa cara, na nossa face, enxergam nesse mundo. Haverá um dia que o meu corpo será enterrado. Mas porque Jesus me salvou, a morte que os nossos olhos veem neste mundo não impedirá que eu viva. A vida eterna que eu ganhei de Deus, ela ultrapassa os anos que eu vivo nessa condição, nesse mundo. Essa é a vida eterna. Eu já tenho ela e todos vocês que já creram em Jesus também. Mas nenhum de nós desfruta plenamente dela ainda. Mais breve do que pensamos, possivelmente mais breve do que desejamos. Um dia nós saberemos o que é isso. E eu diria, louvado seja o Senhor por isso. Toda essa minha introdução é para deixar bem claro que ser crente, ainda que seja ter a esperança na vida eterna garantida por Deus, não significa ter uma vida de tranquilidade e sem problemas garantida. A vida neste mundo para o crente e para o descrente, naturalmente, traz aflições e traz sofrimento. Vida eterna não é igual a vida sem problemas ou sem sofrimento. Ter a vida eterna não significa nunca ter câncer, nunca ter um filho rebelde, nunca ter um casamento devastado pelo pecado da imoralidade e traição, nunca ter ansiedade, nunca faltar dinheiro, mesmo que seja para o cuidado dos mais velhos. Nunca se sentir só ou ansioso, nunca fracassar no trabalho, nunca ter um aborto espontâneo, nunca ter um parente viciado em drogas lícitas ou ilícitas, nunca sofrer com as palavras de alguém que se ama. Ter a vida eterna não significa nunca querer desistir da vida. Nessa semana, eu estive envolvido num caso de aconselhamento que envolvia tráfico de drogas, prisão e muitas lágrimas e frustrações. Há cerca de 2 semanas, um casal de amigos me enviou uma mensagem para orar. Um conhecido nosso estava se machucando e corria o risco de tirar a sua própria vida. Nessa última quarta-feira, eu recebi o recado que um irmão em Cristo lá de Campinas, ele faleceu. Um irmão que segurou a Karen no colo quando ela era uma bebê. Ele não tinha nenhum risco aparente, mas ele se foi. Tenha você 15 anos, ou 70 anos ou mais. Note que não é difícil perceber que o sofrimento está ao nosso redor. Ele existe nesse mundo. E há pouco tempo, para vocês se lembrarem, se é que isso já saiu do seu radar, o sul do nosso país sofreu com alagamento. Países ainda estão em guerra. De tempos em tempos nós ouvimos sobre um terremoto que destruiu muita coisa e ceifou vidas. Talvez vocês não saibam. Ontem teve um terremoto de uma magnitude de 6,2 na Guatemala. Graças a Deus, nesse caso, não se soube de nenhuma morte. Ainda há muito tipo de exploração e racismo que acontece à torto
e à direita. E com isso, mesmo os que creem em Deus, por vezes se perguntam: onde está Deus? Será que Ele não se preocupa com isso? Será que Ele não se preocupa comigo? Mesmo aqueles que não têm passado por situações de grandes sofrimentos, também possuem as suas aflições. Uma reunião em família que por falta de dinheiro ou por doença você não pôde participar. Um namoro que termina. Uma geladeira que pifa. O trabalho na escola ou na faculdade que estava todo digitado, mas por uma razão ou outra você não encontra ele mais no computador. Na verdade, gente, isso acontece muito com os sermões. Eles desaparecem do computador. O ketchup que caiu na roupa nova. A vida é cheia desses eventos desagradáveis, mas que motivam frustrações, ansiedade, descontentamentos, desapontamentos, ira e preocupação. E muitas vezes é na provação desse tipo de adversidade, essas que acontecem mais frequentemente, é que nos perguntamos: posso confiar em Deus? Esse é o tema da mensagem que eu quero tratar com vocês hoje. E como geralmente eu falo, antes de continuar, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado por termos a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de aprender do Senhor. Que seja exatamente isso, Pai. Pela Tua palavra sabemos quem o Senhor é, consequentemente quem nós somos, a relação disso tudo. E a nossa confiança no Senhor aumentada por causa da fé que pedimos ao Senhor, nos dê. Nos ajude, Senhor, a sair daqui com o coração disposto a buscá-lo mais, a buscar a Tua palavra, para fazer parte, Pai, dessa família que confia genuinamente em quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Que a gente aprenda com o Senhor hoje. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Salomão, em Provérbios 27:1, ele escreveu: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Pode ser que a sua vida esteja numa maré de coisas boas. Ninguém tem adoecido na sua casa, no trabalho não há grandes desafios e tudo funciona muito bem. Os filhos estão indo bem na escola, o relacionamento com os amigos, ou com o marido, ou com a esposa está legal. Mas nenhum de nós sabe o dia de amanhã. E de uma forma até debochada, eu penso que a nossa vida, ela pode ser comparada com aquele antigo jogo que passava aos domingos na televisão. Seja Domingão do Faustão ou no Silvio Santos, pelas fotos talvez vocês se lembrem disso, os mais velhos. A pessoa ela tinha que atravessar várias fases escolhendo uma das portas disponíveis naquela fase. E se ao bater na porta ela quebrasse, você ia para a próxima fase para encontrar outras portas e você tinha que escolher uma dessas portas para então, depois de ter passado tantas fases, chegar ao final. E às vezes, entre uma fase ou outra, tinha lá uma pessoa, às vezes vestida de monstro, que tentava te pegar para que você não tivesse um embalo para tentar quebrar essa porta que era de isopor. Mas o jogador ele nunca sabia o que vinha depois de cada porta. Ele nem sabia se a porta quebraria. Então pode até ser que sua vida esteja numa maré mais calma, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que pode acontecer, se as portas vão se abrir ou se algo vai te pegar. E de novo, isso acontece tanto com o povo de Deus, como aqueles que ainda não creram em Jesus. E nesse mundo, ninguém está imune à dor, nem mesmo o próprio mundo. Paulo nos diz em Romanos 8 que toda a natureza geme como em dores de parto. Por isso, é natural que se pergunte: onde está Deus nisso tudo? Podemos confiar em Deus quando a adversidade nos abraça? Será que Ele realmente vai me ajudar? Será que Ele vai me livrar quando eu clamá-lo em tempos de aflição, como escrito no Salmo 50, versículo 15? Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Será que quando calamidades estiverem perto de mim, eu poderei contar com o amor do Senhor, conforme o Salmo 32:10, que diz:
O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Então, eu posso confiar em Deus? Antes de continuar, vale a pena notar que essa pergunta, se eu posso confiar em Deus, ela pode ser entendida de pelo menos duas formas. A primeira e a mais comum é: Deus é confiável? E nesse caso a questão é sobre Deus. A segunda é sobre mim, sobre nós. Eu tenho possibilidade de confiar em Deus? Eu consigo confiar em Deus? E por causa da nossa natureza, não é difícil. Pelo contrário, não é fácil confiar nele. O próprio apóstolo Paulo, ele precisou confiar em Deus quando por 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse o seu espinho na carne, mas Deus respondeu: minha graça te basta, minha graça é suficiente para você. Paulo, ele não saiu com o pedido dele atendido, mas ele confiou que a resposta de Deus era a melhor. Eu sou propenso a concordar com aqueles que dizem que é mais fácil obedecer a Deus do que confiar em Deus. A obediência ela acontece dentro de limites bem definidos pela própria Bíblia, mas a confiança, nós não sabemos o tamanho, a duração e nem a frequência das adversidades que nós uma hora ou outra vamos enfrentar. Não é uma questão de se vai, é uma questão de quando vai. E isso não significa que um é mais importante do que o outro, os dois, a obediência e a confiança, são importantes. Quando desobedecemos a Deus, desafiamos a sua autoridade e desprezamos a sua vontade. Quando não confiamos em Deus, nós duvidamos da sua autoridade e questionamos a sua vontade, que, como sabemos por Paulo, é boa, agradável e perfeita. Deus, ele enxerga a nossa falta de confiança com a mesma seriedade que olha para a nossa desobediência. No Salmo 78, nós lemos no versículo 19: duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E esse texto continua com outras dúvidas sobre Deus. Vejam, sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Para confiarmos em Deus, não podemos usar os nossos sentimentos como parâmetros, como regra, ou como critérios. Nossas lentes para enxergar esses desafios precisam ser a fé, assim como a fé é a lente que usamos para enxergar a salvação. E essa fé vem somente da palavra de Deus. É somente da Bíblia que encontramos uma visão adequada do relacionamento de Deus com as circunstâncias da nossa vida. É com base no que Deus nos ensina em sua palavra que podemos receber a graça necessária para confiar e para perseverar durante o tempo de adversidade. Observem bem essas 3 verdades sobre Deus que aprendemos das Escrituras e que precisamos crer se desejamos confiar nele quando as adversidades, quando as dificuldades chegam. Deus é completamente soberano, infinitamente sábio e perfeitamente amoroso. Em seu amor, Deus sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, Ele tem o poder de fazer que tudo aconteça conforme Ele quer. Vocês já perceberam como em cada página da Bíblia, direta ou indiretamente, nós encontramos alguma coisa sobre a soberania de Deus? Ele cria conforme deseja. Ele seleciona conforme Ele quer. Ele promete de acordo com o seu poder em cumprir. As circunstâncias deste mundo acontecem debaixo do seu plano e do seu alvo. Jesus,
por exemplo, veio no momento certo, conforme estabelecido por Deus. Nada foge do controle soberano de Deus. Vejam esse versículo que choca muita gente. Lá vai. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 37 e 38. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Dele também vêm as desgraças. Esse versículo, ele choca muita gente, porque geralmente as pessoas têm uma percepção sobre Deus de que porque Ele é amor, nenhuma calamidade pode ser produzida por Ele. Hoje, quando eu dava aula para os nossos adolescentes no livro de Jonas, eu perguntei, quem foi que deixou as águas do mar tão violentas? E eles responderam corretamente, conforme o capítulo 1, versículo 4 de Jonas. O Senhor, porém, Ele fez, soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Foi Deus quem produziu um mar tão bravo e que, inclusive, no próximo versículo vai falar que deixou os marinheiros com muito medo. Quem se lembra o que Jesus ensinou em João, capítulo 19, versículos 10 e 11? Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. De novo, autoridade para também crucificá-lo. O sacrifício de Jesus foi um ato de amor tão grande e tão surpreendente, resultado de um plano do próprio Deus, que temos a tendência de ignorar quão excruciante foi a dor de Jesus ao experimentar tudo aquilo que, na verdade, nós é quem merecíamos. Jesus, ao antecipar a experiência da cruz, ele chegou a orar, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E mesmo assim, em momento algum, ele hesitou cumprir a vontade soberana do Pai, de se entregar como sacrifício para que nós não precisássemos morrer. Jesus, por amor, ele sofreu uma das mortes mais terríveis de toda a história, especialmente por se tratar de ser perfeitamente inocente. Ouvir que a soberania de Deus está relacionada tanto para aquilo que é bom, quanto para aquilo que é catastrófico e ruim, deveria trazer consolação para o cristão. Porque seja qual for a circunstância que passamos, boa ou ruim, podemos ter certeza que o nosso Pai possui um propósito amoroso. Mesmo que a história deste mundo não nos tenha como principais personagens, Deus, o escritor e diretor geral dessa história, em seu amor, Ele sempre deseja o que é melhor para nós, mesmo quando nós não gostamos das situações que nós passamos. O rei Ezequias, ele reconheceu isso quando disse, foi para o meu benefício que tanto sofri. Depois em casa vejam todo esse capítulo 38, muito, muito interessante. Deus, ele não pratica a sua soberania como se fosse um capricho, mas de forma que leva cada um de nós em consideração, de acordo com o seu amor, de acordo com a sua compaixão, de acordo com a sua misericórdia. De novo em Lamentações, capítulo 3, versículos 32 e 33, nós lemos, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Tudo isso Deus faz de forma absolutamente soberana, profundamente amorosa e totalmente sábia, muito além da nossa compreensão. Mesmo o maior teólogo de todos os tempos, o apóstolo Paulo, ele não tinha todas as respostas quando levava em consideração as decisões do Senhor. Ele escreveu em Romanos 11,
Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Paulo reconheceu que nós precisamos saber e reconhecer se quisermos confiar em Deus. É impossível entendermos plenamente os planos de Deus. É impossível sabermos completamente sobre Deus. No entanto, tudo que Ele nos revelou é suficiente para nos motivar a confiar mesmo quando não entendemos. Em Deuteronômio 29, nós lemos: o Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Então nós temos, assim como o povo de Israel tinha, a responsabilidade de aprender o que é possível ser aprendido de Deus, sobre Deus. E isso nós fazemos especialmente com a Bíblia, com a palavra de Deus, que além de nos ensinar a como sermos salvos, também nos ensina o porquê e como devemos confiar em Deus. Eu tenho um amigo que é professor e doutor de matemática numa federal de Minas Gerais. E eu tive a oportunidade de ver a defesa de mestrado dele nesse título aqui: Um grupo de Richard Thompson e seu invariante homotópico sigma. Eduardo fez matemática, né, Eduardo? Sabe alguma coisa sobre isso? Por alguma razão, naquele dia, o PowerPoint que ele preparou não funcionou. E por isso, pegou um giz na mão, foi para a lousa e começou a escrever e escrever. De fato, ele escreveu 3 lousas. Ele começou no canto esquerdo, quando chegou no canto direito, apagou, fazia 3 ou 4 colunas, e era equação atrás de equação. Gente, tinha mais letra grega do que número. Tá? Sigma é uma letra grega, por exemplo. Eu costumo dizer que, se ele tivesse apresentado essa defesa de mestrado em russo, uma língua que eu não sei nada, eu teria entendido o mesmo tanto que eu entendi nele falando em português. Isso para dizer que eu ouvia as palavras dele, eu via os números, mas eu não entendia nada. E ao final, cada membro daquela banca aprovou ele. E o que eu fiz? Eu bati palmas, eu dei os parabéns pela conquista dele, mesmo sem entender nada. Por quê? Porque eu confiei na capacidade e na autoridade daqueles professores da banca. Se eles tivessem dito não, que o meu amigo não passaria, eu não teria nenhum argumento para ajudar o meu amigo, a não ser dizer que a letra que ele escrevia na lousa era uma letra bonita. João, ao concluir o evangelho dele, ele escreveu: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João está dizendo, há muitas outras coisas, há muitos outros sinais miraculosos que Jesus fez. Mas eu escolhi falar para vocês a respeito destes aqui, destes que estão no meu livro, porque eles são suficientes para você confiar, para você crer que Jesus é o Cristo. E quando você fizer isso, quando você crer, ganhar a vida eterna. Irmãos, Deus tem segredos que ninguém conhece. Deus tem caminhos impossíveis de entendermos. Mesmo assim, por tudo aquilo que é possível ser conhecido sobre Deus, que está na Bíblia, nós podemos confiar. Tanto porque Ele é confiável, como porque em Cristo nós podemos ter certeza do cuidado e da presença constantes de Deus em nossas vidas. Agora, atenção, somente teremos a interpretação correta desse cuidado e presença se desenvolvermos o nosso conhecimento bíblico
sobre o seu amor, a sua sabedoria e a sua soberania. Se interpretarmos os acontecimentos da vida de acordo com a nossa definição de amor, sabedoria e soberania, ou conforme o que o mundo fala a respeito disso, a nossa conclusão não será que Deus é confiável. Se interpretarmos conforme os nossos sentimentos, também não. Quando eu digo que precisamos desenvolver o conhecimento bíblico, eu me refiro a uma disposição de ouvir Deus falando conosco. Ou seja, de abrir as Escrituras, meditar no que Ele decidiu nos dizer e crescer em fé. Essa postura, essa decisão de inclinar os ouvidos para o que Deus tem para nos ensinar, infelizmente não nos impede de sofrer. De ver o pai enfermo, sem quase que poder andar. De ver o irmão, a mãe ou a filha internado por causa de vícios. De se angustiar com a teimosia dos filhos. De estar desempregado ou com pouca saúde. De estar em busca de um diagnóstico preciso para entender qual problema de saúde se tem. De querer que os seus amigos estejam mais próximos. De desejar que todos da sua família entreguem, confiem, creiam em Cristo como único e suficiente Salvador. A questão é que, se cultivarmos ouvir Deus frequentemente, estudar a Bíblia, nossos corações e a nossa alma estarão bem protegidos pela armadura de Deus para receber as pancadas da vida. Entendam também que nenhuma pancada será forte o suficiente para lhe fazer pecar. Nós nunca podemos dizer que nós pecamos por alguma circunstância que aconteceu. Ela nunca é a causa. A causa dos nossos pecados está dentro da gente. Deus prometeu que nenhuma situação seria difícil o suficiente para que produzisse em nós o pecado. Por isso, vamos nos preparar e inclinar os nossos ouvidos para Deus. Separe diariamente um tempo para ler as Escrituras e aprender dele. Quanto mais perto de Deus, quanto mais íntimos do Senhor, quanto mais amigos de Deus nós formos, mais e melhor confiaremos nele. Eu tenho certeza que alguns de vocês, porque estão buscando conhecer mais a Bíblia, ou seja, mais a Deus, poderiam dar seu testemunho de como vai a sua confiança no Senhor. E para isso é quando a gente diz, aleluia, louvado seja Deus. Davi, no Salmo 9, ele deu o seguinte testemunho, com o qual eu termino essa mensagem. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Conhecer o nome de Deus é conhecê-lo de maneira íntima, de maneira pessoal. É mais do que conhecer fatos, mais do que conhecer sobre Deus, ou a respeito de Deus. É se envolver num relacionamento pessoal e profundo, como resultado de buscá-lo em meio às adversidades do dia a dia e descobrir que Ele é digno de confiança. Então vamos orar a Deus e pedir que Ele nos ajude a diariamente dedicarmos tempo para sentarmos e ouvirmos a sua voz. Consequentemente, conhecemos mais o seu amor, a sua sabedoria e a sua soberania. Eduardo, você poderia orar para a gente? Por favor.